Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz. Falei rindo, não é porque eu sou muito conhecido não, tá, irmãos? É porque eu acho engraçado falar isso. Irmãos, é uma honra muito grande poder estar trazendo... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Como de costume, né, que nunca falte água na sua casa. Irmãos, é um prazer muito grande estar podendo trazer a palavra de Deus mais uma vez aqui na Teu Reino Church. A igreja Teu Reino, o pastor me corrigiu o dia que eu falei Teu Reino Church. E hoje eu quero falar sobre prosperidade, irmãos. Falei pro pastor, quero falar sobre prosperidade. Ele me pediu um tema da palavra e eu falei para ele, prosperidade. Só que eu pedi para colocar em hebraico a palavra, né, de salar. Porque em hebraico ela tem mais do que um sentido, né, mais do que apenas prosperidade. Significa também avançar. Em hebraico, prosperidade significa avançar. Nós vamos ver um homem aqui hoje que ele foi próspero em todo o caminho dele, irmãos. E ele é um exemplo para a nossa vida. Que nós viemos olhar esse exemplo de prosperidade, de avanço, de fé, e aplicar da mesma forma que ele, a confiança em Deus. Nesses dias tão difíceis, né? Hoje nós enfrentamos bastantes desafios e a igreja, desde sempre, ela tem passado por muitas lutas, mas hoje ainda mais. Quanto mais próximo da volta do Senhor Jesus, mais luta nós vamos enfrentar, mais desafio nós vamos enfrentar, né? Então, que nós venhamos estar nos inspirando em modelos de cristãos de verdade. Eu gostaria também de reforçar o convite dos irmãos para a conferência, porque eu estou aguardando Deus fazer grandes coisas, sabe, irmãos, nessa conferência. Desde que eu conheci o pastor Flávio, eu fui impactado na minha vida, porque o pastor Flávio, ele é muito verdadeiro em tudo que ele fala, sabe? E ele fala que ele busca impulsionar pessoas, de fato, pelo reino e através do reino. Eu sempre confundo. Pelo reino e através do reino. E é verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que andam com o pastor, que ele dá a plataforma, ele ajuda, ele empurra você dentro do seu chamado, né? Todos que querem são de fato impulsionados. Estando hoje andando com ele ou não, né? Seguindo o seu caminho. Muitas pessoas têm alcançado vidas e foram sementes plantadas por ele, né? Então, venha nessa conferência. Quando Deus coloca algo no coração do pastor de uma igreja, é para a igreja, é para você. Equibalo é para nós. Amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos falar um pouquinho sobre José. E quando a gente fala de falar sobre prosperidade, irmãos, automaticamente a gente vincula essa palavra sempre a dar certo na vida. Prosperidade está muito relacionado com a expectativa do nosso coração, né? O que você quer? Bom, eu estou precisando, sei lá, de um carro. Preciso alcançar um carro novo. Meu carro estragou de novo. Outras pessoas querem se casar. Outros estão lutando para ter filhos, né? Não conseguem e lutam e pelejam e buscam isso em Deus. Prosperidade pode ser muito relativo dentro do anseio do nosso coração, do coração de cada um, né? E na vida de José, prosperidade, ela começa com a história do pai dele, Jacó, que nasce agarrando o calcanhar do seu irmão, porque queria ser primogênito, né? O nome de Jacó, ele significa aquele que luta, né? Aquele que peleja, né? E traduziram como o enganador, porque ele dava os jeitinhos dele, né? Mas Yaakov é aquele que se esforça, meio que quase com a força do seu braço. E ele pelejava sempre, porque ele queria vencer, ele queria ser o primogênito, ele queria ter saído primeiro do que Esaú. Não conseguiu. Dentro da história de Jacó, nós vemos também Jacó enganar o seu irmão para poder ficar com a bênção da primogenitura, né? Foge, tem uma dificuldade com o seu sogro. Seu sogro também tenta passar a perna nele. Ele quer uma mulher, ele se apaixona por uma mulher e ele recebe outra, né? Depois ele tem que trabalhar mais para poder conseguir a mulher a qual ele era apaixonado.
essa mulher ela vem ter um filho. O primeiro filho que essa mulher dá para ele, porque ela tinha muita dificuldade, é José. José era o primogênito da mulher que ele amava. A mulher que ele não amava, né, mas era esposa dele também, ela teve vários filhos, né? Tinha muitos filhos. A Bíblia fala que o Senhor a abençoou porque ela era meio que desprezada de certa forma, né? Então ele a encheu de filhos. Mas quando veio o filho da mulher que Jacó amava, o primeiro, ele se apegou a esse menino, né? Que era José. E o texto diz assim. Vamos ler. A história de José ela é grande, ela tem vários capítulos. A gente vai ler picado e eu vou comentando aqui algumas coisas, uns apontamentos que eu acho importante. Versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fluir por meio do Teu Espírito nessa noite, e que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós temos sede do Senhor, Pai. Nós não queremos saber nada a respeito da minha vida, Senhor Deus. Nós não queremos saber nada a respeito do homem, nós queremos saber a respeito do Senhor, o que o Senhor tem para nós essa noite. Fala conosco, Pai. Me usa, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Irmãos, a história começa falando a respeito de Jacó, que ele andou pelas terras da peregrinação do pai dele, e também depois dá uma passada em relação a José, né, o filho dele. Sendo José de 17 anos, ele era um moço ainda, né? Ele estava apacentando as ovelhas com os irmãos dele, e ele costumava falar para o pai dele, ó, pai, aqueles dois ali que é nada com a dureza não. José, ele era apegado a seu pai. Ele era um filho que ele era próximo ao pai. Ele era coladinho assim com Jacó, né? Ele ficava meio que quase que na administração dos irmãos. Ficava olhando, observando. Falava pro pai, cochichava. Olha lá, ó. Tá enrolando. Tá ficando descansando ali enquanto tinha que estar trabalhando, tinha que estar apacentando as ovelhas. Fulano de tal ali não tá entregando aquilo que o Senhor espera que ele entregasse. Ele era aquele irmão que ficava coladinho. Na casa do meu pai e da minha mãe, porque minha mãe me trouxe mais perto, né? Eu era meio que esse, né? Ficava controlando meus irmãos. Embora eles são mais novos do que eu. Eu que sempre ficava, ó, a mãe e o pai, ó. Aí meu irmão, ele é espoleta. Mais novo, mas, nossa, botava um gás em mim, sabe? Me deixava doido. A mãe falou pra eu não fazer isso. E aí ele fazia e rachava o bico. E ria. Aí quando a mãe chegava, eu falei pra você cuidar do seu irmão. E aí eu apanhava porque ele tinha feito as coisas que não era pra fazer. E José, ele era assim, ele era próximo. E além disso, ele era tão amado pelo pai dele que ele recebeu uma túnica que diferenciava ele dos irmãos dele. Quando a gente aplica isso na nossa vida, irmãos, sempre quando a gente busca se aproximar de Deus e Deus nos dá algo diferente, provavelmente aquele algo diferente vai trazer sobre nós um pouco de problemas. Quando você recebe o Espírito Santo e você vai pelo mundo, você vai no seu serviço, e antes você agia de uma forma, você começa a viver agora de forma a agradar a Deus, você é revestido mesmo ali pelo Espírito Santo, né? As coisas começam a ficar um pouco diferentes, as pessoas começam a olhar para você meio que, né? Lá vem o crente. E você já não faz as coisas que você fazia, por exemplo, lá na Verde Campo, né, onde eu tô. As pessoas costumam fazer umas coisinhas, aí eu falo, eu não posso fazer isso, cara. Não é certo. E aí, as pessoas já meio que vai te excluindo, te deixando meio que de lado. Vai meio que deixando você meio ali escanteado. Mas isso é na vida de todo mundo que serve a Deus. Todo mundo que busca servir a Deus, ele vai ter um certo tipo de perseguição por conta de algo diferente que existe na vida dele, que diferencia ele dos demais, que diferencia ele das demais pessoas.
Isso é uma primeira reflexão que nós devemos fazer sobre nossa vida. Sabe, porque a Bíblia fala que Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E lágrimas, irmãos, elas são causa de algo que está acontecendo em nós. Muitas vezes, servir a Deus vai trazer perseguições, e essas perseguições vão trazer lágrimas aos nossos olhos. Se nós não estamos chorando por ser perseguido, o que está acontecendo? Nós estamos iguais? Sabe? A gente deve fazer uma autoanálise na nossa vida. A igreja é perseguida. Você é perseguido? Olha para a sua vida. Sabe? Reflete sobre a sua vida. Você é perseguido? E José, ele era de certa forma invejado. No versículo 4 diz o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Certamente essas perseguições, irmãos, eram decorrentes da inveja deles em relação a José. Sabe, Jacó nem queria muito, eu acredito, ter mais que uma esposa, né? Acabou tendo 4. Eu acho que ele viu Raquel e falou: poxa, igual quando eu vi a Deise, né? Eu já falo isso direto. Pô, é ela, né? Hoje eu saí com o Saul de manhã. Saul acordou 5h30 e a gente foi comprar café. Aí quando eu voltei no prédio, eu olhei pro Saul assim, eu vi o rosto da Deise e vi o meu rosto. Eu falei: nossa. E ele meio que sorrindo pra mim assim no carrinho, sabe? Eu falei: que maravilha, cara. Esse é o meu José, sabe? Eu amo esse menino. Minha alma é apegada a ele, né? Tá lá com o Luizão lá fora. Então assim, eu acho que Jacó, ele tinha projetado: cara, eu vou casar com essa mulher, com essa Raquel, e eu vou ter família com ela. Vai vir uns meninos parecidos com ele, com ela, ou uns parecidos comigo. E vai ser isso mesmo. Mas a vida se desenhou de outra forma, e ele teve vários filhos, né? E ele amava aquele filho dele. E ele amava a Raquel também. E porque ele amava, esse amor gerou ciúme quem estava ali ao redor. Os demais filhos dele também, né? Continuando, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Deus ainda quis investir na treta, né? Deus foi lá e deu um sonho para ele. O negócio já não estava muito legal na família ali. Deus falou: vou investir nesse negócio aí, tá bom. Vai dar uns capítulos bons na Record quando criarem lá em 2000, não sei quanto. E aí investiu em José e deu sonhos. E José, ele era daqueles, vamos dizer assim, comunicadores, né? Esses dias atrás eu estava pesquisando o significado de nomes. Aí eu pesquisei Flávio. Significa aquele que é brilhante como ouro. Falei: isso aí é característica do pastor mesmo. Porque aquele que é comunicador, né? Aquele que fala, aquele que é brilhante, né? E José, ele deve ser assim, porque ele lhes disse, versículo 6: ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Como se não bastasse um probleminha ali, Jacó era ousado, José era ousado. Ele ia dentro do problema. Ele ia no olho do furacão. Ele já via ali que o pessoal tinha dificuldade com ele. Deus deu sonhos para ele, ele foi e cutucou na ferida. Quando você é chamado por Deus e você tem o Espírito de Deus e você incomoda, quanto mais você flui, mais o negócio vai acalorando, mais vai acirrando as coisas. Quem não se lembra de Estevão?
Um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Começou a pregar. O povo já começou a falar: esse homem está inventando algumas coisas, está falando contra Moisés, contra a lei. E ele pegou, tomou a palavra e foi falando. Cada hora que ele falava mais, a ira só ia acendendo neles. O coração só... Cara, a gente tem que matar esse cara. Jesus mesmo, ele falava para eles: eu sei que vocês querem me matar. Vocês querem me perseguir. A santidade, gente, ela não tem um match, ela não tem um encaixe com o pecado. Aonde a luz brilha, as trevas saem. É uma guerra. Quando você se manifesta, quando você se posiciona como quem leva a verdade de Deus, as trevas vão se levantar, cara. E às vezes, como eu fiz no questionamento anterior, você é perseguido. Se você não tem algum tipo de perseguição sobre a sua vida em relação ao Evangelho, talvez seja porque você não está agindo conforme aquilo que Deus espera. Mas a minha vida está tão boa, por que eu vou criar problemas? Irmãos, se Deus espera de nós que nós anunciemos a verdade dEle, e se nós sabemos que isso vai gerar problemas para nós, que venham os problemas. Amém? Se nós sabemos que falar a verdade, que se posicionar, vai gerar treta, irmãos, amém, deixa a treta vir então. Porque nós somos chamados para isso. Eu bato nessa tecla. A gente às vezes costuma se distrair com as coisas, né? A prosperidade sei lá, eu consegui ganhar na Mega Sena, não sei quantos milhões, a Mega da Virada, vou ajudar a igreja, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Prosperidade, irmãos, é o que Deus entende de prosperidade para nós. É o Espírito dele habitando em nós para sempre. É Deus habitando conosco para sempre. É assim que a Bíblia termina. Lê lá o final em Apocalipse, né? Jesus vem habitar com a gente, irmãos. Isso é prosperidade. Eu costumo dizer que eu gosto de uma oração que o Ed René faz, que é: Deus, coloca em minha mente os seus pensamentos e no meu coração os seus sentimentos. Irmão, é uma oração que não tem como errar. Porque às vezes nós podemos nos confundir nos nossos sentimentos. Mas se nós tivermos os sentimentos de Deus e os pensamentos de Deus, nós vamos fluir da forma correta. Sabe? Você vai pensar o que Deus pensa. O que Deus pensa? Ei, salvemos os homens. Eles estão perdidos. É a pergunta que Deus faz para Isaías: a quem eu enviarei? Deus arrebata Isaías, ele está Isaías 6, ele está na congregação com os irmãos adorando, e Deus o arrebata aos céus. Ele se vê como pecador, e ele fala: ai de mim, porque eu vou perecendo e tal. Sou homem pecador, de impuros lábios, habito no meio de homens de impuros lábios. Aí vem um anjo e pega um Atenaz do altar, toca nele, purifica ele. Quando ele está purificado, como que eu posso dizer? Deus meio que dá um de João sem braço, né? Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Isaías está ali. Isaías, eu. A mente de Isaías é totalmente convertida aos propósitos do Senhor. Envia-me a mim. Irmãos, o resultado de Isaías nem existia, né? Mas não foi uma mega cena. Isaías não terminou a vida dele nos palácios das realezas da época. Existe uma tradição que diz que Isaías terminou cerrado ao meio. Sabe? Isso não vende muito, né? Vem servir a Jesus, você vai terminar cerrado ao meio. O que você acha? Vem servir a Jesus, você vai ser morto à espada, crucificado de cabeça para baixo. Não é tão convencional enxergar prosperidade dessa forma. Mas prosperidade é isso. É avançar naquilo que Deus quer que nós avancemos. Se você for terminar bem, irmãos, como Davi, se eu posso imaginar uma morte feliz para mim, é morrer igual Davi. Na cama, com pessoas que eu amo ao redor, velho, né? Saúde, abençoe. E fecha os olhos, né? Que a Deus já foi antes, aqueles, né? Tô brincando. Já orei a Deus: Deus, eu amo tanto a Deise, não deixa eu ir sem ela, não. A gente vai juntos, em nome de Jesus. Ela também já orei isso. Eu falei: que romântico. Mas assim, irmãos, é aquela morte de filme, né? Aí fecha o olho de lentinho,
Mas se não for assim, irmãos, se for de outro jeito, longe da Daisles, preso, sozinho, cego, numa cadeia, com frio, e aí, você topa? Não é muito aquela música, né? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, né? Paulo morreu sozinho, né? E aí, você aceita? E na vida de José as perseguições estavam começando, porque José era ousado, né? Os caras já não gostam de mim porque o pai me ama por conta da capa especial que ele fez pra mim. E agora eu sonhei e eu não vou ficar quieto, eu vou falar. Ei, vocês que não gostam de mim, escute isso. Eu sonhei que vocês se dobravam a mim. Ah, e não só isso, eu sonhei que o pai também se dobrava a mim. E aquilo ali, nem Jacó meio que entendeu. A Bíblia fala no versículo 11, né? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Esse versículo lembra bastante quando Jesus ficou sumido de Maria e de José. E eles vão loucos procurar por ele, encontram, né? E falam, onde você estava e tal. Ele falou, vocês não sabem que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? E a Bíblia fala que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Quando Deus ele revela algo que ele vai fazer na vida de alguém, sempre vai ter um pouco disso aqui. E fulano guardava isso no seu coração. Ai, o que está querendo dizer? Isso é algo espiritual, não estou pegando muito bem. Bom, vamos continuar aqui. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. José, ele era meio que um supervisor ali, né? Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Diz-me, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque eu ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será um dos seus sonhos. E veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo de suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então Elias já estavam querendo até matar o cara, né? Pô, não estou aguentando mais esse cara, vamos dar um jeitinho, vamos matar, né? Vamos acabar com isso, vamos sufocar ele, vamos apagar. Irmãos, na nossa caminhada cristã, quando eles não puderem nos matar, porque hoje, né, se mata, acaba que indo preso, né? Ainda não tem uma lei que diz que você pode ser morto se você pregar a palavra de Deus. Eles vão fazer de tudo para nos calar. Hoje em dia, leis são passadas no nosso governo, no nosso país. Hoje em dia não vou induzir você a pensar que é por conta do Lula, não. Mas nós temos leis nesse país que elas dizem que se você pregar contra a homossexualidade, você está cometendo o mesmo crime de racismo, que é inafiançável. Isso é um incentivo ou não para você pregar a palavra de Deus? Eles ainda não podem nos matar. Ainda não cai muito bem matar cristãos. Ainda não é muito legal. Mas vai chegar o dia, irmãos, que eles vão dar um jeitinho. Vai chegar um dia que você viver a palavra de Deus vai ser mal visto. Estava comentando aqui no sábado retrasado. Lá na Califórnia já passaram uma lei que até $1.000 você pode roubar. E você vê vídeos na internet das pessoas entrando nas lojas, irmãos, e levando tudo. Tem um vídeo de um cara com um amigo dele, 2 ladrões, né? Roubando um cortador de grama, tipo um carrinho assim, daqueles kart, né?
grande pra caramba. Nossa, aquilo ali, se a polícia quisesse pegar, pegava, porque pra levantar aquele negócio, pôr no carro, aí cai um negócio, desce um, pega, tá igual aquele negócio de comédia, né? Felizmente era um roubo. Mas cai, pega um negócio de cá, desmonta a parte de lá, pega a roda, coloca. Levou quase meia hora pra roubar o carrinho. Mas a Califórnia tá desse jeito. Aliás, quem aqui quiser ir pra Califórnia pregar a verdade de Deus, lá estão aceitando, tá? E que balo. Vá pra Califórnia pregar a verdade. Porque aquelas pessoas ali precisam entender que o quê? Elas não seguem o que o governo incentiva elas. Elas deveriam seguir o que a Bíblia direciona elas. Não roubarás é muito claro, irmãos, para nós. Quem nós vamos obedecer? E as leis, elas nos motivam, elas nos direcionam. Um dos princípios de economia é esse, né? Pessoas reagem a incentivos. Isso é usado nos governos, né? Quando você dá muito assistencialismo no governo, as pessoas não querem trabalhar. Quando você faz uma lei falando que se você pregar contra a homossexualidade, por exemplo, é pecado, as pessoas vão pregar ou não? Pessoas reagem a incentivos. As pessoas vão se... Opa, eu não quero problemas. Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas. Esse, na verdade, é um teste para nós cristãos, irmãos. Quando surgem ameaças assim para nós. Você fez a conta direitinho do que é ser cristão? Do que é o evangelho? Jesus, ele diz muito claramente, olha, faça as contas, né? Para você ver se você está entrando naquilo que você quer mesmo. Quando vocês vão construir, vocês olham se vocês vão dar conta de construir. Para que vocês não vão até metade do projeto e chega lá e as pessoas não riem de você. Ah, começou e nem terminou. Jesus falou, o evangelho é a mesma coisa. Faça as contas. Quando a gente ouve sobre teologia da prosperidade, eles estão enganando pessoas, né? Eles estão fazendo a pessoa errar nas contas, porque chama e você vai ter tudo, né? Sua vida vai ser uma bênção, você vai, né? Carro, casa, viagens, dinheiro, até dor de cabeça, vai olhar em nome de Jesus, sai, pronto, não vai ter nem dor de cabeça. Mas a realidade do evangelho não é essa. Se você passa essa mensagem para alguém, essa pessoa ela até vem, porque ela quer aqueles benefícios. Só que quando vem a perseguição, a pessoa ela vai, eu acho que nem é isso que eu queria, não. Não é esse o motivo da carta dos Hebreus? O escritor dos Hebreus, ele fala, gente, vocês têm que colocar os olhos no Senhor. O que estava acontecendo ali, a gente já sabe, né? Perseguição, pessoas perdendo suas posses, seus bens, suas coisas. Assim como José chegou a ser afrontado aqui, né? Não foi morto, jogaram ele dentro da cova, a gente sabe disso. Mas ali em Hebreus as pessoas estavam sendo perseguidas mesmo. A gente tem que esgotar as nossas reservas, irmãos. A gente não pode ter, sabe, esperança de que as coisas vão ficar melhores. Sabe, eu não estou aqui para te enganar. A liderança dessa igreja não está aqui para te enganar. Sabe, vai piorar. Depois vai melhorar, mas vai levar um tempinho. Sabe, abre a Bíblia em Daniel, capítulo 7. Daniel 7, 25 ao 27. Diz assim. Aqui ele está falando sobre visões que Daniel teve, sobre o fim dos tempos, sobre governos que viriam, né, reinos. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Ele está falando sobre o terrível animal, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Próximo, por favor. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Irmãos, essa passagem aqui diz respeito a nós, os santos do Altíssimo.
Nós vamos receber o domínio de toda a terra. Nós vamos receber a terra por herança. Nós vamos receber tudo. Sabe? Isso vai vir sobre nós. Mas é depois do que aconteceu ali antes. A gente viu. A besta veio, perseguiu, matou, fez, causou. Não é tempo de focar na herança. Primeiro a gente trabalha, depois recebe o salário. Você não antecipa o salário e depois você trabalha. Isso não é um incentivo, né? Então nós temos que primeiro trabalhar, entregar a nossa vida, correr, suar a camisa. José, ele era uma espécie de Cristo, irmãos. Se você olhar no Velho Testamento, simbologicamente falando, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos, porque ele era amado pelo pai ali, né? E eles não entendiam muito bem isso. Jesus, ele foi vendido pelos seus. Foi entregue aos romanos pelos seus. José é a mesma coisa. E depois lá na frente José, ele vem e perdoa os seus irmãos. Ele salva a sua família, ele salva os seus, né? Ele faz o bem para eles com o mal que eles fizeram para ele. Jesus é a mesma coisa, né? A vida de José, ela meio que aponta para Cristo nesse sentido. Por quê? Cristo, ele foi vendido, foi traído pelos seus, né? Judas traiu Jesus, um judeu mesmo, né? E entregou ele nas mãos dos romanos. Eles fizeram o serviço sujo ali. Para quê? Para que Jesus pudesse salvar o grego e o judeu, né? O gentio e o judeu. Tornar aquela maldade que fizeram para ele em bem. Olha para você ver que interessante isso. E na nossa vida, como nós temos agido? As maldades que tem feito, que as pessoas fazem a nós. Eu falei que ia contar um negócio, desde saiu pra lá. Rachou o bico no que eu falei que ia contar. Nós temos muita dificuldade de fazer o Saul dormir, sabe? Ele é muito ruim pra dormir. Acho que ele é crente de vigília, né? E aí a Deise fez o Saul dormir, lutou, custou, fez ele dormir. Aí colocou ele lá no quarto nosso, que virou agora um depósito, né? Porque a gente levou nossa cama pro quarto dele também. Aí colocou ele lá no quarto nosso, que é o depósito agora, ele tá lá dormindo. E onde a gente mora é um apartamento que... o quarto nosso e o dele tem sacada. E dos vizinhos é a mesma coisa. E a vizinha ao lado, ela tem um cachorro. Esqueci o nome do cachorro, Mário Sérgio, não lembro o nome do cachorro. Muito engraçado, o nome de gente assim. E o cachorro tava, nossa, latindo, quebrando o pau. Aí o Saul começou a acordar, a chorar, a Deise pegou. Cadê? Encheu um pote d'água. Falei, onde é que você vai, mulher? Ela, vou lá jogar no cachorro do vizinho. Eu falei, que é isso? Eu falei, pra quê? Ela, é porque ele acordou o Saul. Aí eu comecei a questionar ela, né? Eu falei, Deise, mas pra que isso? Ela pegou e falou assim, não, ele acordou o Saul. Eu falei, Deise, a gente não precisa se vingar. Já era, já passou. Né? Eu falei pra ela que ia contar essa história como se ela tivesse pego um porrete pra dar na orelha do cachorro. E ela falou assim, vai me caluniar em cima do altar. Né? Então assim, por mais que o Saul ele é meio que sem sono, né? Isso aí acaba com a gente. Mesmo que aconteçam maus, né? Eu tenho vizinhos também que gostam de sertanejo. Chega lá 3 horas da manhã, os caras chegam de balada, de onde, não sei. Liga o som no talo, né? Mas vai lá no alto mesmo, assim, que é uma barulhada e pá, a janela tremendo e tal. Não pode orar para matar eles, para Deus matar eles. Não pode orar. Você tem que orar, Deus, converte esse povo, Pai. De madrugada, eles gostam de ouvir som de madrugada. Vai ser vigília, Pai. Vai ser Thales Roberto, vai ser sei lá o que eles vão ouvir daqui uns dias. O mal que fazem a nós, irmãos, tem que ser convertido em bem. Acordar de madrugada não é bom. Você acorda na carne, irmãos. Quando você acorda nervoso que alguém está te incomodando. E é a ocasião para você pecar. Ali é a hora de você controlar. Você pode orar com raiva, mas ora, Senhor, abençoa aquele povo ali. Como nós temos agido nessa vida a qual a gente leva o evangelho para as pessoas e nós somos perseguidos porque somos amados e as pessoas nos invejam porque talvez Deus nos prospera. Deus prosperava José em tudo, irmãos. A gente sabe que depois o tempo foi passando, José foi vendido. Ele chega no Egito como escravo. Lá ele é vendido para Potifar, né? E a Bíblia fala que tudo que José fazia, que ele colocava a mão, prosperava.
Aí Potifar pega e fala: José, eu vou te colocar aqui, cara, como o senhor da minha casa, só não pega minha mulher, viu? Ele falou: beleza. E tudo que José fazia, irmãos, prosperava. Deus estava com ele em tudo. Às vezes você é invejado por isso também. A presença de Deus em você é como a arca da aliança que chega e vai abençoando todo mundo. E as pessoas se levantam contra você. O que você faz? A gente sabe que a mulher de Potifar trama para José, né? A Bíblia fala, deixa eu achar aqui, eu gosto dessa parte na Bíblia. Versículo 39. Não, capítulo 39. Versículo 6. Diz assim, ó. A King James ela é ótima, porque ela tem uma diferencinha aqui da minha versão. Mas o versículo 6 diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. Ou seja, ele não se preocupava. Potifar não se preocupava com a casa dele, com as coisas. José cuidava. A não ser do pão que comia, né? E José era formoso de aparência e formoso à vista. Na King James fala que José, ele era de aparência formosa, né? Ele era fortinho, de academia, né? E ele tinha um rosto bonito. O cara era bonito, cara. Quando a pessoa é bonita na Bíblia, a Bíblia fala... Quando a Bíblia fala que alguém é bonito, irmão, é bonito. Quando a Bíblia cita algo, é porque aquilo ali merece destaque. Por exemplo, a Bíblia fala das muralhas de Jericó. Sobre as muralhas de Jericó, existia uma casa. Essa é King James? Olha lá. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. O homem era bonito, não adianta. Né? Então assim, ele era bonito. A Bíblia fala sobre os muros de Jericó, as muralhas. As muralhas elas eram tão notáveis que tinha uma casa em cima das muralhas. Quem gasta dinheiro para construir um muro da largura para você construir uma casa em cima, né? Existe aí um negócio aí, não vou ficar entrando nessas polêmicas não, mas é porque as muralhas eram notáveis, né? A Bíblia fala que Absalão, filho de Davi, ele era bonito também. É porque era bonito, né? Era bonito. Quando é feio, a Bíblia fala que é feio. Fala que a primeira esposa de Jacó ela não era muito bonita, não. Porque então não era bonito. E pela beleza dele, a mulher gostou dele e falou: cara, acho que vai dar bom. Meu homem fica só trabalhando. Esse homem está aqui dentro de casa. Por isso que os eunucos, irmãos, eram, né? Os eunucos do rei eram capados, para não ter esse perigo, né? Mas Potifar não se importou com isso. E a mulher quis José. E José fez o quê? Numa ocasião, a qual ela agarrou ele, fugiu. Ele fugiu da aparência do mal, irmãos. Isso é um ponto muito crítico. Porque quando nós não somos perseguidos, irmãos, pela presença de Deus, por algo que Deus colocou em nós, que nos destaca, a beleza que nós temos, né? Vocês são lindos, né? Eu não sou bonito nada, não. É só a presença mesmo. Duas coisas podem nos atrapalhar dentro do processo de prosperidade segundo o que Deus quer: ceder ao pecado, né? Ou a gente desanimar. E ele teve a oportunidade de ceder a esse pecado. Ele poderia pensar igual muitas pessoas pensam, né? Minha vida não tá boa, cara. Eu tava com meu pai, lá eu era, né, coordenador dos meus irmãos, tinha um cargo, era coordenador da empresa Israel Limitada de ovelhas, né? E eu fui vendido como um escravo, né? Como estagiário pro Egito. Cheguei aqui e me colocaram aí para trabalhar como escravo na casa desse homem aí egípcio. E agora essa mulher aí tá me querendo, cara. Eu vou meter o pé na jaca. Quantos não pensariam assim? A minha vida não está boa, eu vou dar um jeitinho. Quantos crentes, quando chega a doença, não falam o seguinte: eu vou desanimar, sabe, eu vou abrir mão. Quando a Deisles e eu ia casar, veio a pandemia. Tem gente que não gosta, que brigou com a gente até hoje, tá brigado com a gente por conta de que a gente não conseguiu chamar todo mundo, sabe? Fizeram restrição na cidade, a prefeita falou: não pode mais que 30 pessoas. A gente chamou os que deu para chamar. Pessoas viraram o rosto pra gente. Mas antes disso, quando a gente ia casar, era no fim do mês, chegou a pandemia.
Falei, não é possível, cara. Falei, Deise, jejum e oração agora, convocando você. E a gente orava e jejuava e clamava a Deus. Deus, até tal dia vai estar aberto pra gente casar. Passou o dia, passou tudo e nada, irmãos. Falei, não, acho que não vai dar pra ser crente mais não. Meu coração foi assim, igual água. Né? E Deus meio que até falou, então vamos ver se você vai mesmo. Falei, não, aí não. Eu falei, 3, 6, não, Deus trucou. Falei, opa, calma aí. Acho que não dá não, cara. E aí eu tive que engolir seco aquela situação, irmãos. E a gente casou no cartório, foi morar junto. Vai morar junto, um desafio. Pandemia, a CEMIG não foi ligar a luz. A Deise, criada, família de militar, sempre teve tudo, né? E eu criado do jeito que deu para sobreviver com os meus pais, um desafio. A vida sempre foi um desafio para mim. Eu falei, Deise, eu já sei, ela que não tinha luz em casa, né? A gente morava numa kitnet e tinha uns irmãos que moravam em cima. Os irmãos, vou passar para vocês aí uma extensão com um bocal. Aí eles passaram assim. Falei, onde a gente vai, a luz vai nos guiar. É profético. Aí a gente ia na sala com a luz ligada. Vai no banheiro, pode ir, eu fico aqui no escuro. Vai fazer não sei o quê. Aí eles flexibilizam. Vai poder fazer evento até 30 pessoas. Falei, pastor, a gente vai casar. Vamos dar um jeito. Chama todo mundo que dá para chamar. Fez a lista correndo, mandou mensagem para os demais. Falou, gente, não dá para chamar todo mundo. Compreendam, por favor. Alguns compreenderam, outros não. Fizemos lá a cerimônia, conseguimos casar. Com muitos desafios. E virou testemunho, irmãos. Para incentivar você a não desanimar quando a luta vier. É um testemunho dentro da área de casamento, né, de projeto. Mas existem pessoas no meio evangélico que têm testemunhos em relação a doenças, em relação a pessoas que se converteram. Meu irmão era da igreja, desviou. Todos os dias, cara, meu coração chora, volta, Senhor, traz ele de volta. E eu espero que Deus venha trazer ele de volta algum dia. Nem que seja a última coisa que eu vejo, irmãos. O pastor contando o testemunho da mãe dele aí, começando a frequentar, né? Irmãos, tenha fé. A prosperidade é isso, é você permanecer independente da circunstância. José, ele estava posicionado ali como supervisor dos irmãos dele. Ele chegou na casa de Potifar, ele foi posicionado também. Depois deu aquela treta com a mulher de Potifar, ele vai para a cadeia. Na cadeia ele é posicionado também sobre os demais. Então Deus vai dando dica para ele ali, José, eu vou te usar. E em todos os estágios, José já tinha ali meio que, como que eu posso dizer, o hack, ou a dica de onde Deus iria usar ele. Sabe, a minha mãe, ela costuma falar um jargão para mim, tudo para você é difícil. Eu falei, eu sei, Deus me usa na dificuldade, na peleja. Olha para a sua vida, irmãos, a sua história. Sabe, você vai entender que sempre tem coisas que parecem que são semelhantes, mesmo em fases diferentes. Deus está sempre te chamando ali e te levantando, na alta, na baixa, e você está sempre permanecendo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu costumo dizer que Deus ele responde a milagres físicos também, para fortalecer a nossa fé. Senhor, eu estou precisando de uma porta de emprego, Deus abre. Senhor, eu quero comprar um carro, Deus dá o carro. Deus abençoa no físico, sabe para quê? Para você saber que um dia você vai precisar confiar para além dessa vida. Irmão, ressurreição dos mortos não é para qualquer pessoa não, irmãos. Sabe? Abrir mão de toda uma vida de prazeres nessa carne, irmãos, para esperar uma vida eterna, em prosperidade e alegria de verdade. Você acha que é para qualquer um isso, irmãos? E como que Deus vai amadurecendo essa fé em nós? É um milagre aqui, é uma coisa ali, é uma coisa colar, até que chega o dia da arma na cabeça e você fala, pode matar, cara, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele sempre respondeu às minhas orações, Ele sempre ouviu as minhas súplicas, Ele sempre me livrou. E morrer, irmãos, é um momento que nós vamos passar. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que é maravilhosa. Só os ousados podem cantar essa música. É um trecho que ela fala assim: quero conhecer o poder da ressurreição. Como que você vai querer conhecer o poder da ressurreição sem morrer? Você tem que
passar pela morte para conhecer o poder da ressurreição. Isso é um nível de maturidade, irmãos. Jesus, ele falava, gente, eu vou morrer, mas no terceiro dia o Pai vai me ressuscitar. Olha só, ele colocou no Pai a responsabilidade de ressuscitar ele. Ele estava como homem, irmãos, ele se esvaziou dos seus poderes. A ressurreição de Cristo, ela se deu por meio do Pai. Confiar, entregar a sua vida, porque o Pai vai te ressuscitar. Irmãos, nós não somos qualquer um. Nós somos chamados, irmãos, para viver além, não só das circunstâncias, além até daquilo que é entendível. A paz que excede todo entendimento, ela excede todo entendimento humano. Faz nós parecermos loucos mesmo. Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido se você olhar aos olhos físicos. Faz sentido? Se posicionar como cristão em uma sociedade que cada vez mais está pregando tudo, está vivendo contra o evangelho? Faz sentido colocar a sua cara a tapa para um dia te colocarem num tribunal e falar, olha, você está sendo condenado porque no dia tal, você pregou isso e aquilo outro. Você retira o que você disse? Não, eu não retiro. Ok, pena de morte. Faz sentido, irmãos? Não faz sentido. Faz sentido querer ter filhos em tempos assim? Para educá-los, para enviá-los às nações, para ganhar almas? Não faz sentido. Mas o justo viverá pela fé, irmãos. Pela fé em Deus, pelas coisas de Deus. Sabe? A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, ela vem ataviada do céu, uma cidade preparada para nós, irmãos. Abraão estava de olho nessa cidade, irmãos. Deus, num determinado momento, falou, ei, Abraão, vem, me dá seu filho. Abraão foi. Ele simplesmente foi. O filho de Abraão era tudo o que ele queria. Faz um momento de análise no seu coração, tudo que você quer hoje. Deus te dá e depois fala, vai, me entrega agora. Me dá. Sabe? E Abraão simplesmente foi. A Bíblia fala em Hebreus que Abraão, ele cria que Deus o ressuscitaria das cinzas ali. Você pega em Hebreus, aí você volta em Gênesis. Em Gênesis, Abraão está com os moços lá, com os servos dele. E ele fala, ó, vocês esperem aqui que eu e o menino, a gente vai adorar a Deus, depois a gente volta. E lá em Hebreus está o spoiler, né? Abraão cria que Deus o ressuscitaria das cinzas. Olha o que estava no coração de Abraão quando ele falou para aqueles homens ali. Deus vai ressuscitar o Isaac na minha frente. Por quê? Deus me deu um filho, eu era velho. Era impossível. O que é impossível para esse Deus? Ressurreição? Sabe? Irmãos, não percam a esperança em Deus por conta de coisas que estão acontecendo no momento. Tem um momento que José, ele fala, olha, ele revela os sonhos daqueles que estão na cadeia com ele. Ele fala, olha, gente, quando você for restituído lá, lembra de mim. Lembra de mim. Fala lá pro faraó lá de mim. O cara esquece, cara, passa 2 anos. Fico pensando, José lá, nossa Deus, esse cara esqueceu de mim. Na festa o cara esqueceu. E ele ainda assim permaneceu. Também não tinha o que fazer, nem ia fugir. Permaneceu crendo. E depois acontece a situação de que o faraó precisa de alguém para revelações. No momento certo, Deus vai te usar naquilo que Ele te chamou, irmãos. Se for para sua exaltação, amém. Mas se for para te exaltar, como exaltar num madeiro crucificado, irmãos, amém. Jesus, colocado no madeiro, foi para atrair todos os corações, irmãos. A cruz tem o poder de atrair todos os nossos corações. E nós temos que ter essa visão. Nós não podemos abandonar isso. Temos que estar firmes. Prosperar é isso. Prosperar, irmãos, é ter e não ter, mas sempre estar com o Senhor. Sempre estar com o Senhor. Senhor, é debaixo da chuva, é debaixo da chuva. Senhor, é numa mansão, é numa mansão. Senhor, é tendo o que comer, amém. É não tendo o que comer, amém. Prosperar é isso, irmãos. A Bíblia está repleta de exemplos de prosperidade. Você só precisa escolher um
e abraçar. Eu não sei se vocês sabem, mas o palácio de Acabe, ele era de marfim. Um dos piores reis de Israel, né? Ele morava dentro de um palácio suntuoso, rico. Mas ele era pobre, irmãos. Acabe era pobre. Acabe era tão pobre, mas tão pobre diante do olhar de Deus, que quando ele se arrepende, de certa forma, tem um momento na Bíblia que Acabe se arrepende. A Bíblia ela faz menção de Acabe. Deus ele chama o profeta dele e fala: você tem visto Acabe, o meu servo, como Acabe tem jejuado, se arrependido? Até Acabe, que era mau, que ia contra a vontade de Deus, que pervertia toda Israel com a sua idolatria, quando começou a jejuar, a se quebrantar, chamou a atenção do coração de Deus, irmãos. Até Acabe. Eu amo esse versículo. Você tem visto Acabe, o meu servo, como ele tem jejuado e me buscado? Irmãos, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, irmãos. Seja a pessoa quem for. Quem for. Irmãos, fiquem de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos encerrando esse culto, Senhor. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos prontos para prosperar segundo o Teu direcionamento, Pai. Senhor Deus, nos prospera do Teu Espírito, Pai. Vem nos superabundar da Tua graça e do Teu Espírito, Pai. Pai, a igreja não foi chamada para distrair, Deus, para ficar perdida em coisas seculares, Pai, distraídas, Pai. Coisas que nos tiram da Tua presença, Senhor. Nós somos chamados, Pai, para transbordar do Teu Espírito, para anunciar as boas novas do Senhor, de que existe vida disponível para todo aquele que crê em Jesus, Pai. Aonde nós estivermos, Pai, no emprego, na escola, faculdade, na rua, em todo momento, Pai. Em situações oportunas e situações não oportunas. Pai, faça de nós, Pai, um motor, Pai, que é alimentado pelo Teu Espírito, Pai. Que nunca para, Senhor Deus. Que sempre prega, que vai adiante, Senhor Deus. Independente das situações, Pai. O Senhor nos conhece melhor, Pai, do que a nós mesmos, Pai, do que nós mesmos. O Senhor sabe no que nós podemos ser usados, Deus, com perfeição. Usa-nos no dia chamado hoje, Deus, no tempo presente. Se o Senhor nos permitir abrir os olhos amanhã, usa-nos amanhã, Senhor Deus. Usa-nos todos os dias que nós estivermos aqui, Senhor Deus. Essa é a prosperidade que a igreja quer, Pai. Essa é a prosperidade que nós queremos, Senhor Deus. Todas as demais coisas são circunstanciais, Pai. Nós sabemos que o Senhor entregará toda a terra aos santos, Pai. Ah, Senhor Deus. Somos mais do que bem-aventurados, mais do que ricos, Pai. Mais do que afortunados, Pai. Nós temos a presença de Deus. Temos o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, vem nos prosperar segundo a Tua vontade, Pai. Prosperar para nós é avançar em direção ao objetivo do Senhor, Pai. Conforme diz em hebraico, Pai, avançar, Pai. Isso é prosperar para nós, Pai. Nós não nos distraímos com aquilo que dizem, Pai, os homens que estão presos às coisas desse mundo, desse século, Pai. Nós estamos presos ao Senhor. Nosso coração é preso a Ti, Pai. É preso ao Senhor. Irmão, ora aí em nome de Jesus. Busca a Deus. Pede a Deus para converter o seu coração nesse direcionamento se você tem dificuldade com isso. Não perca essa oportunidade. Glória a Deus, Teus bons. Nós queremos, Deus, prosperar. Nós queremos prosperar, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, o Teu amor e o Teu favor. Pai, nos capacita, Senhor Deus, nos direciona cada dia mais a cumprir o chamado do Senhor, o querer do Senhor, o propósito do Senhor. Que o nosso coração possa estar em paz com o caminho que estamos levando, ó Deus. Que
Que a nossa vida possa ser uma vida que glorifique o Senhor, que ande segundo a tua vontade, o teu amor e o teu favor. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Quantos acham que o apóstolo Paulo prosperou ou não? Segundo a mensagem que o irmão Luiz trouxe nessa noite. O apóstolo Paulo passou grandes anos da sua vida preso, irmãos. Muitos anos da sua vida preso. Mas o fato dele estar preso, ele pregou para toda a guarda pretoriana. E essa guarda pretoriana evangelizou todos aqueles irmãos ali da alta sociedade que estavam ali envolvidos com o reinado, com todo mundo. Sabe? Talvez você não vê a sua história indo para frente, a sua história acontecendo, mas que você possa entender que se você está no centro da vontade de Deus, você está prosperando e Deus está cuidando da sua vida. Amém, irmãos? O importante é o seu coração estar em paz com Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Prosperidade é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, e nada vai nos faltar. Amém?